Meu nome é Lindolfo Paiva, eu sou da Estaca Jaçanã. Eu trabalhei como consultor na área de negócios, na área de engenharia de processos. E depois eu fui trabalhar como gestor de empresa de médio porte na área de varejo atacado. Então acabei ganhando alguma experiência, né? Enquanto eu trabalhava nessa empresa, a gente foi então desenvolvendo um sonho, né, de montar um negócio próprio e entendeu que existia um potencial no mercado para o produto que a gente acreditava, que são os cookies, né, os cookies americanos. E na verdade esse sonho começou quando eu conheci na minha missão um companheiro de apartamento. A gente trabalhava em Bagé, no Rio Grande do Sul, que é o Jay Tini. A gente fez bastante amizade lá. E aí ele veio visitar o Brasil, algum tempo depois que a gente terminou a missão. E aí ele, entre os amigos que ele veio visitar, ele visitou a minha família também, eu e minha esposa. E aí a gente começou a conversar, que ele fazia lá nos Estados Unidos, ele era um cookie man, ele cuidava de loja de cookies nos Estados Unidos, e aí acabou ensinando a receita. A gente falou que a gente tinha interesse em montar algum negócio nessa linha de doces americanos, né? E aí ele então ensinou minha esposa, ela começou a fazer em casa, no forno mesmo, começou a vender para dentista, para outras pessoas. A gente viu que o retorno era interessante, que as pessoas fidelizavam, né, e que gostavam muito do produto. A gente começou então a considerar mais a possibilidade. Depois, acho que no ano seguinte, a gente foi para os Estados Unidos visitá-lo. A minha esposa foi primeiro, aí trabalhou um pouco na loja deles lá. E aí no ano seguinte eu fui, também fiquei um bom tempo lá com eles, então a gente aprendeu bastante sobre o produto e voltamos para o Brasil e ficamos procurando uma oportunidade de montar. Então a gente procurou um ponto e achamos esse local aqui para testar uma primeira unidade, e a gente achou aqui interessante porque a gente podia validar que tinha bastante americano aqui na região, por causa do CTM, né? Nosso produto era americano. E então a gente começou a fazer as primeiras receitas aqui e tinha bastante feedback dos nossos clientes, que eram os missionários, né? E foi interessante porque quando a gente começou, os clientes da Redondeza não queriam entrar na loja, porque achavam que era uma coisa particular, que pertencia à igreja, ao CTM, coisa assim. Aí veio um fotógrafo do Estadão e acabou apreciando bastante o produto e levou para o editor da área de gastronomia do Estadão. E aí ele fez uma matéria no Estadão que deu bastante repercussão. E depois dessas matérias, acabou então aparecendo muito candidato à franquia. E também vinha muito cliente de São Paulo todo. Aí uma matéria acabou gerando outra, né? A gente teve matéria no Video Show, matéria no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, matéria no Otávio Mesquita, A Noite é uma Criança, e teve revistas, jornais, então deu bastante repercussão de mídia. Quando começou a haver essas solicitações de franquia, apesar de eu trabalhar como gestor de empresa, atacado, varejo, eu não conhecia o mercado de franquia. Então a gente se associou à BF e começou a fazer cursos lá. Fiz diversos cursos avançados de franquia, e entre outros, né? Com consultorias na área de franquia também, então a gente foi ganhando um pouco de conhecimento. E aí, então a gente se estruturou para fazer alguns pilotos. A gente montou um piloto em São Paulo, um piloto em Florianópolis, para conhecer os mercados, como eles se comportavam, né? E ficamos alguns anos assim. Aí a gente entendeu um pouco mais o mercado, o potencial, teve muito feedback de cliente, dos próprios franqueados. A gente entendeu que tinha uma oportunidade maior e a gente fez o repaginamento da marca e do negócio, né? A estruturação do negócio. Então a gente contratou consultoria para desenvolver toda a parte de marketing, contratou uma empresa de posicionamento de marca, a gente contratou designer, várias consultorias para fazer esse trabalho para a gente. E aí depois de um ano e pouco o trabalho acabou ficando pronto. Aí a gente foi trabalhar arquitetura, também montamos a primeira loja no Eldorado com franqueado. E a gente começou então a
a partir de franquia mais agressivamente, com plano de expansão, e a gente tem vindo nesse crescimento de lá para cá. Então, no ano retrasado, para o ano passado, a gente dobrou o tamanho de unidades. Esse ano a gente vai mais que dobrar e a gente continua investindo. Tem algumas unidades próprias que a gente está estrategicamente colocando para posicionamento da marca. Então, vai abrir uma loja no aeroporto de Cumbica, um quiosque no aeroporto de Congonhas, um outro quiosque no Mackenzie, que são próprias, né? Além das unidades franqueadas, que a gente está abrindo 3 em Curitiba, abrimos já algumas em Brasília, Campo Grande, vai abrir no Nordeste também. A gente continua com o crescimento, né, da marca, como acontece com as franquias, né? Abrindo unidades espalhadas pelo Brasil. Muito importante a gente estar o mais preparado possível para enfrentar um novo negócio, né? Então precisa estudar muito o mercado, entender muito o consumidor, o público, precisa estar disposto a muito sacrifício, né? É diferente você ser um executivo e você ser um empreendedor, né? A estrutura é diferente, o perfil que você tem que ter e desempenhar é um pouco diferente, né? Então, a primeira coisa é se preparar com conhecimento, conhecimento do negócio, conhecimento do mercado, e também desenvolver os seus talentos na área financeira, na área comercial, na área de produção, né? Então, você está estruturado com conhecimento hoje faz muita diferença nos negócios. Além dos cursos todos que eu fiz através da BF, eu fiz um MBA na área de gestão de franquias. E fez muita diferença para mim, né? Para o próprio networking na área, né? A gente acabou, então, fazendo amizades com outras franqueadoras sérias, né? Que buscavam trazer as melhores práticas para o negócio. Além do que, você precisa ter o bottom line, que nunca pode sair do olho. Você precisa ter um planejamento, um plano de negócios, que você possa ter cenários otimistas, pessimistas, e ver se você consegue suportar tudo isso. Senão você vai ganhar muita experiência, vai ser muito mais preparado, muito mais talentoso, mas você vai ter perdido muito dinheiro porque você quebrou. Honestidade. Se você tem a determinação de ser uma pessoa honesta, verdadeira, sincera, né, nos negócios, você ganha credibilidade. Credibilidade abre as portas. Então, você é considerado uma pessoa séria no mercado, então as empresas investem em você, você tem oportunidades de novos negócios, você tem oportunidades de parcerias. Então, o crescimento se dá muito hoje por causa dessa escassez de valor que tem no mercado. Então, você, só por viver os princípios da igreja, você já tem um diferencial positivo que te coloca numa posição acima. Então, se você faz um plano de negócio com seriedade e de maneira que você prevê pagar todos os fornecedores e cumprir com todas as suas obrigações, então só isso já é um diferencial por si só. O princípio do trabalho, o próprio princípio de você ganhar conhecimento, o princípio de você dar o melhor de si, de você procurar desempenhar bem as suas coisas, de você gerar frutos. Então, tudo isso ajuda você a se manter, te dá um norte para você buscar sempre o melhor e gerar bons resultados, né? Bem, quando a gente começou o negócio, a gente não tinha muitos recursos, né? Então a gente teve que fazer tudo muito comedido, de uma maneira muito simples, né? Hoje os números eles estão um pouco maiores, né? Mas ainda assim a gente precisa ter muito cuidado com o que você gasta, com o que você investe, para não cometer algum erro que possa vir a prejudicar tudo isso, né? Mas essa experiência, ela acaba, a vantagem disso é que se você trabalha bem e faz um bom trabalho, isso acaba te dando uma certa liberdade e acaba te dando possibilidade de você realizar mais por outras pessoas ou fazer ações que possam ser de interesse, como a gente tem o Evangelho, né, de poder ajudar mais as pessoas a fazer coisas boas, né? Para você empreender, você precisa
correr riscos. Para você correr riscos, você tem que estar disposto a correr riscos e assumir as consequências desses riscos. Você fazer isso sozinho é difícil, porque você precisa ter uma sintonia com a sua esposa e com os filhos, por exemplo, né? Então, nesse processo até aqui, a gente passou muitos momentos apertados, difíceis, né, de restrições, mas a minha esposa sempre apoiou muito. E os meus filhos também. Então a gente explicava a situação: olha, a gente vai ter que maneirar nisso, naquilo, porque a gente está apertado, porque a gente está fazendo isso, aquilo, né? E todo mundo apoiava. E então isso não gerou problema. Na verdade, acabou trazendo uma união e até um orgulho, porque os meus filhos cresceram vendo a gente procurando construir alguma coisa. E eles fizeram parte disso. As pessoas que vêm procurar franquias, a maioria delas, elas querem uma mudança de vida. Então elas não aguentam mais o chefe, não aguentam mais pegar o ônibus, não aguentam ter horário restrito, não aguentam liberdade, então elas procuram alguma coisa, né? Ou busca sucesso simplesmente, né? Realização, reconhecimento, né? Essa mudança, às vezes, ela pode trazer, por um bom período, isso diminui o seu padrão de vida. Então você tem que estar disposto a isso. E também corre o risco de não dar certo. Então essa hipótese sempre tem que ser considerada, né? E você vê se você pessoalmente, né, no caso da pessoa que está empreendendo, se ela está estruturada para enfrentar essas dificuldades ou não sucesso. Ela tem que contabilizar tudo isso, né? E ter um plano B, ter uma situação para caso não dê certo, né? Essa é uma coisa. A segunda coisa é, uma vez que você vai fazer, se prepara, estuda, faça cursos, né? Aprende sobre administração moderna, sobre a internet, sobre os recursos que você tem, sobre o negócio, sobre o mercado, muita pesquisa, muito teste, né? Receber ajuda, né? Não só de entidades especializadas, mas de amigos. Eu recebi bastante ajuda no começo, vários amigos meus fizeram consultoria gratuita para mim, né? Me ajudaram, incentivaram, né? E deram considerações muito positivas que nos ajudaram, né? Então, é você se preparar, buscar ser um profissional no que você vai fazer. Mesmo que seja um empreendedor, você precisa entender de plano de negócio, entender de funcionamento de uma empresa. Você precisa ter as áreas equilibradas, né? A área de criação, a área de comercial, a área de controle financeiro, né? Então você precisa ter tudo isso, porque senão você pode ser um gênio, um expoente numa coisa, e você pode quebrar por falhas pequenas no negócio. Por outro lado, de você estar disposto a enfrentar dificuldades e conviver com o erro, com a falha, né? Você também não se restringir ao sonhar, a criar. Então, apesar do mercado ser muito dinâmico, né, você pode sempre criar uma coisa nova, você pode sempre fazer melhor, você pode sempre se superar, você pode até começar, às vezes, não tão bem, mas se você entender os seus problemas e buscar se corrigir, então você pode acertar o rumo para chegar onde você quer.